Olá! Este vídeo irá conter os passos de como criar um horário planejado do tipo flexível. No módulo de automação de ponto, acesse o menu Cadastros, Horários por intervalo. Ao carregar o menu, clique no botão de Incluir. Abre a tela de identificação, campo Código do Horário, informe o código do horário. Em descrição, informe o nome do horário. Em database, clique no calendário e selecione uma segunda-feira. É uma recomendação para facilitar a criação dos índices do horário. Em tipo de jornada, selecione o tipo flexível. E por default, os parâmetros paga adicional noturno e considera feriados no cálculo já virão marcados. Mas faça a parametrização conforme a sua regra de negócio. Além disso, vamos ter as guias Modificação, Horário Planejado e E-Social. Na descrição do vídeo e no final da página, irá ter os links explicando cada parâmetro e as demais guias. Após toda a definição, clique no botão Salvar. E assim será habilitada a guia Jornada. Clique na mesma. Dentro da guia Jornada, acesse a opção Processos, Criar Jornada Planejada e vai ser aberto um assistente de criação. Clique no botão Avançar. Na etapa de índice da jornada, o campo Data Referência e índice já virão preenchidos. Caso necessário, informe uma letra, não é um item obrigatório, tá? Clique em Avançar. Em tipo da jornada, selecione o tipo Trabalho. Ao avançar, vamos ter a etapa Intervalos Planejados da jornada. Então, o nosso horário vai ser de segunda a sexta-feira, de 8 às 17, com intervalo para refeição de meio-dia às 13, o sábado compensado e o domingo descanso. Aqui no intervalo 1, em entrada da batida, eu vou colocar o tempo de 8 horas, né? O horário de 8 horas, que vai ser o início da minha jornada. Em saída, eu vou colocar meio-dia, já respeitando a minha ausência, né? Para refeição. Aqui ainda será possível incluir o tempo de tolerância para cada batida, que será fixo no horário de 8 horas, ali no caso da tolerância entrada-presença. Então, a tolerância ela é por batida e sempre vai respeitar aqui a batida que a gente colocou como programada, tá? A gente sabe que o horário flexível, ele permite que o funcionário entre em outro horário. Então, ele pode entrar às 9, sair às 16, pode entrar às 7, sair às 18. Porém, a tolerância informada aqui, ela vai valer somente para a batida de 8 horas. Se o funcionário fizer um horário diferente do programado, a tolerância ela vai ser buscada lá do parametrizador do funcionário, que é o que eu vou mostrar um pouco mais à frente. Então, faça aqui a tolerância conforme a regra de negócio da empresa. Após isso, clique no botão para incluir um novo intervalo e vamos seguir. Então, a entrada aqui vai ser às 13 horas, que é a volta, né, do meu intervalo de ausência. E a saída vai ser às 17 horas. A gente vai aqui avançar. Vamos chegar na etapa de ausência planejada. A ausência planejada, ela tem a função de não permitir que gere extras caso o funcionário não faça a marcação de refeição. Então, se ele não fizer aquela batida de meio-dia às 13, o próprio produto vai lançar essa ausência para ele. Não recomendamos a utilização da ausência planejada para um horário flexível, porque ela vai ser fixa. Então, se o funcionário ele fizer uma refeição entre 13 e 14 horas,
além de gerar um atraso para ele nesse intervalo de 13 a 14, vai ter o lançamento da ausência entre meio-dia e 13. Então, não recomendamos a utilização. Então, aqui a gente vai fazer a remoção da ausência planejada. Mas, claro, se os funcionários não fizerem a marcação das batidas de intermediárias de refeição, pode ser feita a inclusão da ausência planejada. Então, para remover, a gente vai clicar ali naquele botão de X vermelho, fazer a remoção da ausência e vamos avançar. Chegamos na etapa de intervalo com o tempo planejado, limite de refeição. Então, além daqui permitir que a gente inclua um intervalo de ausência planejado, a gente vai ter como incluir um período para que essa ausência seja realizada. Então, por exemplo, a gente sabe que o programado é de meio-dia às 13, que vai dar o tempo de 1 hora, mas eu posso colocar aqui que o período que ele vai poder fazer vai iniciar às 10 horas e finalizar às 15 horas. Então, dentro desse intervalo de 10 às 15, ele pode fazer a 1 hora de intervalo dele. Então, ele pode sair entre 13 e 14, ele pode sair entre 10 e 11, que dentro desse intervalo de 10 às 15 vai ser considerado a ausência de refeição dele. Se ele fizer uma batida de refeição fora desse limite, por exemplo, se ele fizer de 16 às 15 ou de 10 ou de 9 às 10 da manhã, né, que vai ficar fora, será gerado para ele um atraso nesse intervalo. Então, por exemplo, de 9 às 10 vai ser gerada uma ocorrência de atraso, além de ser lançado também a ausência planejada para ele. Então, também não indicamos, tá? Não recomendamos a utilização do limite de refeição para o horário flexível. Mas caso deseje, faça a parametrização conforme a sua regra de negócio. E embaixo ainda vamos ter o campo tempo mínimo, tolerância e atraso. Como não vamos utilizar, a gente vai fazer aqui a remoção desse intervalo. Então, eu também vou clicar ali no X vermelho e vou fazer a remoção do intervalo. Então, foi feita a remoção, a gente vai avançar a etapa e vamos chegar aqui na etapa de limites de intervalos compensáveis. Para a gente definir o período em que vai poder ser feita as extras para compensação do horário flexível e em qual período que o funcionário vai poder ter atraso também para compensação do horário flexível. Então, aqui no intervalo 1, eu vou colocar um tempo para extra. A extra ela tem que ser sempre fora do horário programado. Então, eu vou colocar aqui que o meu início vai ser às 17h15. E o fim vai ser às 20 horas. Então, dentro desse período aqui, se o funcionário fizer uma extra entre 17h15 e 20 horas, vai poder ser feita a compensação do horário flexível. O atraso, ele sempre vai ser dentro do horário programado, tá? Então, ali eu vou clicar no botão para incluir um novo intervalo. Como o horário é de 8 às 17, então eu vou colocar aqui que o tempo que ele pode ter um atraso para compensação do horário flexível vai ter início às 9 da manhã. E o fim às 11 da manhã. Então, se ele tiver um atraso, né, uma saída intermediária nesse horário, vai poder fazer a compensação do horário flexível. Não é um item obrigatório, limite de intervalos compensáveis. Se eu não colocar nenhum, significa que todo horário ele é passível de compensação. Aí eu vou deixar aqui configurado e vou clicar no botão avançar. Ao avançar, vamos ter a tela de visualização da jornada.
Então, eu tenho ali um intervalo cheio, de 8 às 17, mostrando 9 horas. Eu vou ter o campo índice início, índice fim, falta, extra para lançamento de batidas, fator falta jornada. Na descrição do vídeo e no final da página vai ter o link explicando cada campo. E embaixo, intervalos da jornada, a gente vai ter um resumo de como ficou o horário. Então, eu tenho aqui definido de horário de trabalho de 8 a meio-dia, 3 às 17. E tenho os intervalos para compensação entre 17, 15 e 20 para extra. E entre 9 e 11 para atraso. Eu vou clicar em avançar e executar o processo. No fim da execução, vai ser apresentado um log. Ao fechar o assistente, a gente vai ver que na guia jornada já criou o primeiro índice para mim para uma segunda-feira, com horário de 8, meio-dia, 3 e 17. Como os demais dias a gente sabe que é igual, de segunda a sexta-feira, eu não vou criar uma nova jornada. Eu vou voltar ali no meu processo de configuração. Então, ao invés de eu selecionar configurar, eu vou fazer a cópia da jornada planejada. Então, eu vou clicar ali na opção sim, para fazer a cópia. E ele vai fazer a cópia idêntica à segunda-feira que eu já criei. Então, ele executa o processo por trás. Quando eu clico ali no botão atualizar, ele já trouxe para mim a terça-feira e seguiu o índice 2. Se a minha quarta-feira fosse iniciar, por exemplo, às 8h30 da manhã, ao invés de eu fazer a cópia, eu viria aqui no assistente e criaria uma nova jornada, porque vai ser diferente do que eu já tenho criado. Como não é o caso, eu vou continuar fazendo a cópia até sexta-feira. Então, eu vou copiar o índice mais 3 vezes. Então, foi feita a cópia para a quarta. E assim eu fiz a cópia para quinta e para sexta, tá? Então, eu já finalizei aqui as minhas jornadas de trabalho, completando 5 dias trabalhados. E agora eu vou criar minha jornada de sábado, que vai ser compensado. Então, eu volto lá no assistente. Ali já busca para mim o índice da jornada, o 6, automaticamente, né? Seguindo os demais índices que já foi criado. Clico na opção avançar, seleciono o tipo de jornada compensado. Aqui no intervalo, em entrada, eu vou colocar 0 horas, que vai ser meia-noite. E em saída, eu vou inserir o tempo de 23h59. Em ausência planejada, eu vou fazer a remoção, então eu vou clicar ali no botão de X vermelho e vou avançar. Aqui ele vai me dar a visualização da jornada com o resumo. Eu vou avançar e executar para criar essa jornada, esse índice. Ele também me apresenta o log. E agora eu vou criar o meu último índice, que vai ser o índice 7, que vai ser o índice de descanso referente ao domingo, fechando assim a semana, que contém 7 dias. Então, eu vou vir de novo no assistente, criar a jornada planejada. Vou selecionar descanso. Aqui, entrada vai iniciar às 0 horas, meia-noite, né? Saída eu vou colocar 23h59. Faço a remoção da ausência planejada. Avanço e executo o processo. Então, aqui já temos o horário criado, então ficou de segunda a sexta-feira de 8 às 17 horas, com o intervalo de meio-dia a 13, o sábado compensado e o domingo descanso com horário do tipo flexível. Agora eu vou mostrar para vocês a parametrização complementar do horário flexível, que fica disponível no parametrizador do funcionário.
fechar a janela de identificação, vou ir no menu Configurações, Parametrizador, vai carregar um assistente parametrizador, vou selecionar o processo funcionários e vou avançar. Vai ser me listado todos os funcionários e eu vou dar 2 cliques sobre o funcionário que eu quero fazer a parametrização. Ou eu posso clicar no botão de parametrizar, tá? Vai ser aberto o assistente de parametrização do funcionário. E referente à tolerância, que eu falei lá no passo de criação do intervalo, a gente vai clicar aqui na etapa 5, atraso, e vamos ter o campo números de carências de atraso e carência após a compensação. Então, como eu disse anteriormente, que caso ele faça uma batida fora do horário programado, que é 8 horas, e a tolerância do horário não vai valer para essa batida, a gente vai cadastrar aqui a carência, que seria a tolerância, para quando ele fizer a batida em um horário diferente, respeitando assim a característica do horário flexível. Aqui está como 10 minutos, mas vocês podem colocar de acordo com a regra de negócio, aqui no caso eu vou mudar para 5 minutos. Aí depois disso nós vamos ir na etapa de extras. Na etapa de extras também tem um campo carência de extra, tá? A gente vai informar aqui no caso já estava 10, eu vou colocar aqui também um tempo de 5 minutos, mas vocês informam conforme a regra de negócio. E agora é a parametrização complementar do horário flexível, que a gente vai na etapa compensação do cálculo. Para essa etapa estar habilitada, o horário flexível já tem que estar vinculado ao funcionário. Então aqui, depois que fizer a vinculação, vai acessar essa etapa e ali a gente vai definir se a compensação do horário flexível vai ocorrer diariamente, se vai ocorrer semanalmente, no período ou por jornada, tá? Então aqui no caso eu vou selecionar diária. Aqui eu tenho o campo não compensa se o número de horas de atraso barra faltas for acima de 10 minutos. Aqui no caso 10 minutos vai valer para atraso. Então se o meu funcionário atrasar mais do que 10 minutos eu não vou ter essa compensação do horário flexível, tá? Eu posso colocar aqui 1 hora, como eu posso colocar aqui também 20 horas ou 16 horas, tá? Aí no caso de 16 horas, ele vai valer também para falta. Aí a gente pode mudar aqui o tipo de compensação, por exemplo, para semanal. Então, se no período eu tiver ali tempo de 16 horas de falta ou 8 horas de falta, ele vai entrar na compensação do horário flexível. E se eu deixo esse campo zerado, eu não vai ter nenhuma limitação e todo o horário gerado ele vai ser passivo de compensação conforme a regra do horário flexível, tá? Então, além disso aqui eu tenho parâmetro para definir se eu vou utilizar extra de compensado, ou extra de descanso ou extra de feriado, e também vou ter o de compensa faltas. Então, se eu não marco nenhuma das extras ali, vai ser considerado extra normal, e se eu não marco compensa faltas, vai ser utilizado só a atraso. Então aqui a gente ainda vai ter, considera ocorrências compensadas no espelho, para você vai mostrar as ocorrências que ocorreu a compensação conforme o horário flexível ou não. E ainda vamos ter a faixa para definição, se vai ser na primeira faixa ou na última faixa de extra para compensação, e se eu vou considerar o percentual ou se eu vou considerar por faixa de extras, tá? Essa compensação do cálculo, essa parametrização, ela é feita por funcionário, então aqui a gente faz de forma individual, mas também tem como fazer essa parametrização do funcionário de forma global.
No fim da página da documentação e no link da descrição do vídeo, nós vamos ter a página que vai explicar cada etapa aqui do parametrizador do funcionário, tá? Então, finalizado, a gente vai avançar as etapas e até concluir. Vai avançar a etapa do assistente principal também e vai concluir. E assim foi feita a criação do horário flexível e da parametrização complementar dele.